Bom dia, pessoal. Bem, a gente vai estar hoje falando sobre introdução. Eu sei que vocês já mandaram introdução para o e-mail, mas aquela introdução foi uma introdução bem inicial, né? Um pontapé inicial que vocês fizeram. Então, desde já, preste atenção na aula e a atividade desta semana vai ser baseado nos conhecimentos que vocês revisitaram, que vocês adquiriram com essa aula. Vocês vão reformular, refazer a introdução de vocês de acordo com o que foi indicado nessa aula, tá certo? Então, vocês vão abrir o e-mail, o documento de vocês do PI, vão reestruturar, reorganizar, refazer a introdução com essas dicas e reenviar novamente para o e-mail, tá certo? Do PI. Essa é a atividade desta semana. Então, prestem atenção. Essa figura nesse segundo slide, pessoal, ela já foi mostrada a vocês. Então, vou mostrar aqui só para situar, né, todos. Então, a gente viu lá uma das primeiras aulas, a gente viu a questão de dicas de título, certo? Ele deve ser direto, deve ser conciso, tem algumas especificações sobre os títulos que a gente falou. Os autores, vocês sabem, são as pessoas que contribuíram intelectualmente para fazer o trabalho. E a afiliação são as instituições, né, que estão ligadas às pessoas que fizeram o trabalho. No caso de vocês, a instituição é a ETE, né? O resumo, na última aula a gente viu os tipos, as características do resumo, as partes principais do trabalho, né, que vem ali resumida em algumas poucas sentenças, não é isso? E hoje a gente está nessa parte 3, que é falando sobre introdução. E vocês percebem nessa figura que dá para ver todas as partes de um trabalho científico, né? O PI é um trabalho científico, e dá para ver por essa legenda do lado, onde mostra uma barra, onde mostra que as cores escuras são de seções mais específicas, né? E a cor mais clara é a parte da seção ou as seções que são mais gerais. Então, por isso que eu estou lhe falando a vocês, dá para ver que a introdução, a parte da introdução, vocês veem que ela começa mais geral, uma coisinha mais clara, e se torna mais escura, ou seja, ela começa mais geral e vai se tornando mais específica. A gente vai ter uma aula que vai falar só sobre cada etapa, sobre cada seção de um trabalho científico. Mas dá para ver que a introdução ela é exatamente o contrário da conclusão. Ela começa mais geral e termina mais específica. Já a conclusão, ela começa mais específica e termina de forma geral. A gente vai ter a aula para tratar de conclusão. Nessa aula, vamos falar especificamente sobre a introdução. Então, a introdução, ela vem definindo o trabalho, tem função de deixar o leitor expert na área do trabalho, certo? Preparando para entender todos os tópicos do trabalho. Então, a introdução é uma seção não muito extensa e tem 3 dimensões, tá? Essas 3 dimensões são informações, o fluxo dessas informações e as citações. Vamos destrinchar cada uma delas. Primeiro, as informações. São 4 tipos de informações que a gente tem na introdução. Então, a gente primeiro tem uma contextualização, certo? Depois, a gente tem lacunas. A gente vai ver o que são essas lacunas. Depois vem o estado da arte. E para fechar a introdução, a gente tem a informação do propósito do trabalho, ok? Então, vamos destrinchar cada uma delas. Primeiro, contextualização. O que seria essa contextualização? Bem, contextualização seria apresentar
campo de pesquisa, familiarizar o leitor com termos, expressões, jargões da área em questão e também mostrar, né, a importância, ok? 2. A gente já entendeu, né, o que é a contextualização, mas o que são as lacunas? Essas lacunas dizem respeito, são lacunas na área de estudo, ou seja, essas lacunas que tem que trazer, toda introdução tem que trazer essas lacunas, elas têm o intuito de mostrar o espaço que há a ser trabalhado dentro da área de estudo. Ou seja, as lacunas onde tal área ainda não é bem entendida ou desenvolvida. Mostrar as mudanças que devem ser buscadas, ou seja, as inquietações e limitações que existem nessa área de estudo, certo? Estou falando da área de estudo do trabalho de vocês em questão, certo? Então, isso vai mudar dependendo do trabalho. Cada trabalho vai ter suas lacunas. E essa lacuna também serve para localizar, certo? Essas questões no tempo e no espaço, certo? Gente, quando vocês forem escrever, a gente começar a corrigir o que vocês escreveram, vocês vão começar a entender melhor. Eu vou dar um exemplo aqui. O que seria localizar essas questões no espaço e no tempo? Por exemplo, se a gente está falando de qualidade de produtos derivados do leite. Então, numa introdução, da parte de lacuna, você poderia colocar assim, que na região de ou seja, a gente está falando de espaço, né? Na região de São Bento do Una, essas questões de qualidade de produtos derivados do leite ainda carecem de muito estudo, por exemplo. Então, seria localizar, certo? No espaço e no tempo também. Usando exemplos, por exemplo, com trabalhos já citados, assim, desde 2012 foram feitos tantos trabalhos, mas ainda há muito a ser estudado, alguma coisa assim, entendeu? É só para localizar as questões no espaço e no tempo. Se não entenderam, não se inquietem por isso não. A gente vai aos poucos, vai entendendo melhor. Mas fiquem só com a informação básica. As lacunas de uma introdução são as lacunas na área de estudo do trabalho, ou seja, mostrar o espaço em que há para ser trabalhado, certo? 3. Estado da arte também tem que vir na introdução. O que seria esse estado da arte? Estado da arte diz respeito às publicações de grande relevância, independente do tempo, tá? Publicações de grande relevância que devem ser citadas, publicações de impacto da atualidade, ou seja, utilizando o mesmo exemplo de produtos lácteos. Então, a gente, se estivesse escrevendo sobre isso, então a gente teria que citar publicações que, mesmo sendo antigas, independente do tempo, são muito relevantes para a área, então deveriam ser citadas. Mas, da mesma forma, também deve-se citar 2 ou 3 publicações de impacto da atualidade, ou seja, se possível, do mesmo ano que está sendo escrito o trabalho, tá? E a quarta informação que tem que ter na introdução é o propósito, ok? Esse propósito ele vai estar muito ligado com futuramente, né, com os objetivos do trabalho de vocês. Mas aqui ainda não é objetivos, tá? No final da introdução tem que ter esse propósito, que deve ser o último parágrafo da introdução.
vem ele afunilando a introdução, que começou generalista, como a gente mostrou na figura, né? Ela começa generalista aqui, começa clarinha, geral, e vai tornando mais específica. O último parágrafo que torna a introdução mais específica é justamente o parágrafo sobre o propósito. Então, resumindo, a introdução deve ter contextualização, lacuna na área de estudo, estado da arte e propósito. Saindo da informação e indo para o fluxo. O que é o fluxo? Esse fluxo é um movimento de ideias, tá? Como a gente viu, a introdução parte de coisas mais gerais e vai para coisas mais específicas. Então, esse fluxo de ideias, elas partem do mais geral e vão mais para o propósito do trabalho, ou seja, vão ficando mais específicas. E isso, ao longo, né, do tempo, ao longo do desenrolar da introdução, vai a tornando mais específica, vai afunilando mais a introdução, ok? E depois a gente falou da informação, falou do fluxo de ideias e, por fim, e mas não menos importante, as citações. Então, as citações são parte muito importante do trabalho, certo? E elas devem, se eu não falei isso para vocês, não deixei claro ou confundi em um outro momento, mas a introdução ela deve sim vir com citações, tá certo? Então, as citações são partes muito importantes do trabalho. Então, atenção, lembra daquela aula de plágio? Fuja, alerta, fuja do plágio, tá certo? A citação, ela deve dizer de onde vêm as ideias, não de onde vem o texto, a não ser, né, quando a gente está falando de citação direta. Aí o texto tem que vir entre aspas, e aí você coloca ipsiliteri, como a gente fala. Coloca exatamente como está no texto e cita ele diretamente. Mas isso não é comum e vir sempre nos textos científicos. Quando acontece uma outra citação direta. Normalmente, como é que é feita a citação? A gente deve ler, entender e trazer a informação escrita com nossas próprias palavras, tá certo? Esse é o jeito correto de se fazer a citação, a não ser, como eu falei para vocês, que seja uma citação direta, ok? Bem, por hoje é só, pessoal. Agradeço a vocês, obrigada, tá? As referências aqui dessa aula é o curso de escrita científica, módulo 3, certo? Falando sobre introdução, esse curso ele é liberado, tá certo? É da USP de São Paulo. Então, como eu estava falando para vocês, a atividade dessa semana, então, é para vocês mexerem, editarem a introdução de vocês, colocando ela dentro do que foi passado hoje. Ou seja, eu quero que vocês apresentem uma introdução que tenha informações, que tenha um fluxo legal de ideias e que venha com citações, ok? Um abração para todos vocês. Bom final de semana.